Bom dia a todos, aqui é o Pastor Jean, com o amor e a graça e a paz de Jesus seja com todos nesse dia. Vamos para mais uma reflexão? Mateus capítulo 13, versos 28 ao 30 diz: Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nessa madrugada Deus queimou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. A parábola do capítulo 13 de Mateus fala do joio e do trigo, da paciência e justiça de Deus. O joio representa os filhos do diabo e o trigo, os filhos de Deus. No juízo final, Deus vai separar os salvos dos condenados. Mas até lá, ambos vão crescer juntos no mesmo mundo. Eu quero nessa manhã não fazer uma explicação exegética do texto, mas levar você a refletir algo comigo. Que os dois estão no mesmo solo, no mesmo ambiente, mas com propósitos diferentes. Um para dar frutos e multiplicar, o outro para destruir de forma silenciosa. Crescem juntos, mas não têm a mesma essência. E onde quero chegar? É que tem coisas que parecem, mas não é. Tem pessoas que se dizem crentes em Deus, mas não são, porque a sua fala não condiz com as suas atitudes, e elas fazem mal a elas mesmas. Eu tenho um amigo muito querido de infância que ele pregou Jesus para mim, porque eu conhecia Jesus somente de ouvir falar. Mas um dia eu conheci Jesus num momento muito difícil da minha vida e eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu sou eternamente grato por esse amigo que Deus colocou na minha vida e que falou de Jesus para mim. E o que eu vou dizer aqui não é desmerecendo a vida dele, até porque ele foi muito importante para mim e é. Ele sabe o que eu vou dizer nessa manhã porque eu já disse isso para ele. Hoje ele não está mais na igreja. Ele se afastou, porque ele se decepcionou com pessoas dentro da igreja. Pessoas que as suas atitudes não condiziam com as suas palavras. E ele achou melhor se afastar. E muitas pessoas fazem isso. Se afastam da igreja, saem da igreja por causa de atitude de outras pessoas. E eu quero chamar a sua atenção para um texto que tem em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E que dia é esse? O dia que Deus vai separar o joio do trigo. E isso tem a ver com a reflexão dessa manhã, que muitas das vezes nós vemos coisas que de uma forma se apresentam, mas na realidade não são. Tem crentes que parecem ser, mas não são. Como em qualquer outro lugar. E muitas das vezes nós generalizamos, somos radicais e acabamos por fazer julgamentos precipitados, arrancando assim, como o texto diz, no caso que eles fizeram a pergunta para Jesus, querem que arranquemos? E assim, como quando fazemos julgamentos precipitados, arrancamos o trigo junto com o joio, porque achamos que são todos iguais. O trigo, ele produz, o joio destrói. O trigo é submisso, o joio não. O joio é altivo, é nariz em pé, se acha dono da razão. Apesar de ter aparência quase idêntica, são muito diferentes. Eu quero aqui finalizar contando uma experiência que eu tive. Certa vez eu fui fazer uma limpeza, uma higienização de sofá, e era na casa de um psicólogo. E eu não estou aqui falando mal dos psicólogos. Inclusive eu tenho amigos como a doutora Leia, que deve ouvir essa mensagem, pastor José Eugênio e tantos outros. Mas ele me disse, quando viu uma frase na minha blusa, você é cristão? E eu disse sim. E ele disse que detestava pastores, porque achava que pastores eram todos ladrões, aproveitavam da fé das pessoas. E por um momento eu falei com ele, eu concordei com ele que realmente tem pastores que fazem isso. Mas quando eu perguntei para ele a profissão dele, ele disse que era psicólogo. E eu perguntei para ele qual o valor que normalmente é cobrado numa consulta. Ele disse, depende. Mas ele falou que era em torno de R$400, 350, R$400 a hora. Eu falei, nossa, mas o psicólogo, com todo respeito, eu disse isso antes, mas o psicólogo é um ladrão. R$350 uma hora? Ele disse, não, ele estudou, ele se capacitou. E é justo.
Eu falei, não. Da mesma forma que você julgou os pastores, os psicólogos também são. Na hora ele parou, ficou sem fala e depois retomou a conversa dizendo que não dava para conversar comigo, que eu era muito radical. Aonde eu quero chegar? Em todos os setores nós temos os maus e os bons, os que são competentes e os negligentes. Por isso não podemos generalizar. Em todo setor vai ter o trigo e vai ter o joio, vai ter os bons e os ruins. E essa reflexão nessa manhã é para trazer um entendimento para você, para mim, para nós, que nem tudo que parece é. Tem os que são e os que não são. Se você foi abençoado com essa mensagem, curta, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo o mal. Um forte abraço e fique com Deus.